E aí, galera do Porco Mania, bem-vindos a mais um react insano aqui no canal, onde a gente exalta o Verdão, o maior do mundo, e dá aquela zoada básica nos rivais que tentam aparecer. Eu sou o seu host clubista, o porco mais fanático da internet, e hoje a gente vai reagir a um vídeo da Jovem Pan que tá bombando com uma polêmica envolvendo um goleiro aí do outro lado da cidade. Sabe como é, né? Aqueles caras que falam besteira pra tentar se destacar, mas no fundo sabem que o Palmeiras é o sonho de qualquer jogador de verdade. Imagina recusar o Verdão, coisa de maluco. Sem spoilers, mas preparem-se para rir muito com as opiniões dos caras e, claro, com os meus comentários afiados. Vamos nessa, porque aqui é Palmeiras acima de tudo e o resto é conversa fiada. Avante palestra! Vamos falar do Corinthians e a respeito do goleiro Hugo Souza, que está junto com a seleção brasileira, foi convocado pelo Carlo Ancelotti, está junto com a seleção brasileira. Deve jogar contra o Japão, pelo que o Ancelotti O Ancelotti falou, é verdade, o Ancelotti deu a deixa de que, dependendo do que acontecesse hoje, ele até condicionou a esse primeiro jogo, né? O Hugo Souza seria o titular da seleção brasileira. Estreia dele, né? Seria a estreia dele, né? Uhum. Isso, seria o primeiro jogo dele, foi convocado, né, pelo Ancelotti já nas outras ocasiões, mas agora seria o primeiro jogo dele com a camisa da seleção brasileira. Um dos principais nomes do time do Corinthians, um dos líderes desse elenco, concedeu entrevista à revista Placar, dizendo que nunca vai jogar no Palmeiras, hein? Questionado se haveria essa possibilidade no futuro, um futuro hipotético, de repente, aí, não sei. O goleiro descartou esse movimento na carreira dele e explicou que tem certeza que é algo que nunca irá acontecer. E esse tema chegando porque o Carlos Miguel, que era goleiro do Corinthians, se transferiu para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e quando ele volta para o futebol brasileiro, volta para vestir a camisa do Palmeiras, né? O que não pegou bem entre a fiel torcida, entre os torcedores do Coringão. E a gente tem aqui a declaração do Hugo Souza, depois vou querer saber do Flávio e do Piperno a respeito aqui desse assunto. Vamos lá, a gente tem aqui a declaração do Hugo Souza para a gente poder repercutir e debater no bate-pronto desta sexta-feira para todo o Brasil, pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu consigo cravar que nunca jogaria no Palmeiras. Porque quando você cria amor por uma camisa, por um clube, você cria um respeito muito grande. Eu estava no pior momento da minha carreira e foi nesse momento que o Corinthians me encontrou para que pudesse fazer eu viver o melhor momento da minha carreira. E eu acho que é uma forma de gratidão ao clube que é tão importante na minha vida. Eu não sei se eu vou ficar aqui 10 anos, não sei se eu vou sair daqui alguns anos, não sei se eu vou, para que rumo vai tomar minha carreira, mas isso é uma coisa sobre lealdade. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de ver a vida, cada um tem a sua forma de enxergar a carreira. O Carlos Miguel tomou a decisão dele e espero que ele seja feliz. Eu tenho as minhas, fecha aspas. Tá aí, recado para o Carlos Miguel por parte do Hugo Souza. E o Hugo Souza crava: nunca vai jogar, nunca vai vestir a camisa do Palmeiras. Flávio Prado e Fábio Piperno. Eu jamais daria esse tipo de declaração. Jamais, nem pensar. Jogador de futebol não pode ser torcedor. Jogador de futebol é profissional. Ele joga, não é para ter gratidão pelo Corinthians, até porque não tem gratidão nenhuma. Por que o Corinthians foi buscá-lo lá? Porque o Cássio foi destratado no Corinthians e acabou indo embora. Felizmente está no Cruzeiro muito bem e eu fico muito feliz pelo Cássio. E o Carlos Miguel foi embora, que recebeu a proposta do Nottingham Forest. E aí o Corinthians não tinha goleiro. Então, na verdade, o Corinthians também tem que ser grato a ele, porque quebrou um galhão, né? Ele não tinha goleiro para colocar. O menino lá que vai até jogar o próximo jogo não tinha experiência nenhuma. E aí eles foram lá e ele chegou e deu conta do recado. Então aí os dois lados foram úteis um para o outro. Ele foi útil para o Corinthians foi útil para ele e está tudo certo. Agora, como ele mesmo disse, cada um tem a sua maneira de pensar a vida. Eu acho que quando o atleta ele se compromete a não jogar numa outra equipe, ele está correndo o risco de, né, lá na frente, né, sofrer algum tipo de chacota, de gozação, de deboche.
Principalmente porque nós estamos falando de um dos melhores empregadores do futebol brasileiro, que é o Palmeiras. Que é um time que paga em dia, um time estruturado. E aí você é um trabalhador, você tem uma das maiores empresas do ramo que você trabalha, e não são tantas aqui no Brasil que a gente tem que são confiáveis nesse nível, mas você tem duas que seguramente são confiáveis. Você tem o Palmeiras e tem o Flamengo. Você abre mão de 50%, aliás, você abre mão de 100%, porque também no Flamengo acho que ele não teria espaço para voltar, que ele saiu de lá, e aí sim seria para pensar, né? No Flamengo, como ele foi tratado no Flamengo, mas ainda assim, você sendo um profissional, você tem que votar em boas empresas onde você trabalhou, se você for devidamente convidado. Se eu fosse ele, eu não daria esse tipo de declaração. Mas conforme ele mesmo disse, cada um vê a sua vida do jeito que tem que ver. Eu já acho que o Carlos Miguel acertou 1000% em ter retornado, não para o Palmeiras, para um time que lhe dá a condição que o Corinthians não lhe daria. Ele não, por exemplo, salário em dia, a projeção que ele pode ter. Hoje é muito mais negócio para o Carlos Miguel estar no Palmeiras recebendo em dia rigorosamente, mesmo sendo reserva, do que para o Hugo, que tem que ficar catando aqui, pegando lá e tal, mesmo estando no Corinthians. Então, eu não daria esse tipo de declaração. Mas, claro, respeito é o que ele falou, está tudo certo. Eu não faria, não quer dizer que ele não deva fazer. Só que eu acho que esse tipo de comportamento não é compatível com profissionais. Jogador de futebol, acima de qualquer coisa, é pai de família. Ele está lá para ganhar dinheiro para sustentar a família dele. Torcer, então isso é para outro tipo de pessoa. O cara tem que torcer para que a profissão dele dê certo, para que o trabalho dele funcione, para que ele ganhe dinheiro para sustentar a família dele. Essa é a prioridade. Fábio Piperno, tá aí. Você acha que deu até uma cutucadinha no Carlos Miguel, o Hugo Souza, com essa declaração? Eu acho que ele é melhor debaixo do gol do que expondo as reflexões dele, né? E aí eu vou acompanhar o relator, Flávio Prado, porque, veja, no futebol, né, o Hugo Souza, as coisas mudam e mudam muito rápido, né? Você vê, por exemplo, o Palmeiras tinha um goleiro, um certo Emerson Leão, que já tinha ido para 3 Copas do Mundo como goleiro do Palmeiras, né? 70, 74, 78. Tinha uma longa trajetória como goleiro do Palmeiras. E não era exatamente, digamos, um ídolo da torcida corintiana. O tempo passou, ele saiu do Palmeiras, foi para o Vasco, para o Grêmio e tal, né? Aí, num belo dia, o Corinthians anuncia a contratação do Leão. Foi uma confusão, né? O corintiano xingando, palmeirense indignado, aquela coisa toda e tal. Jogador do próprio Corinthians, olhando lá com o nariz torcido e tal, não sei o quê. Bom, o Leão desembarcou no Corinthians e teve um ano primoroso no Corinthians. Jogou muito no Corinthians. E, aliás, o Corinthians fez uma semifinal de Campeonato Paulista contra o Palmeiras e o Leão foi o melhor do time, jogou muito. E o que aconteceu na virada de ano seguinte? O Leão retornou para o Palmeiras. Mesma coisa, palmeirense que não queria aceitar de volta, corintiano bravo da vida e tal, ele jogou muito no Palmeiras, porque foi profissional e era um goleiro excepcional. Eu não acredito que o Palmeiras, pelo menos no curto, médio prazo, por algum motivo, vá atrás do Hugo Souza. O Palmeiras tem bastante goleiro lá hoje. Mas se porventura isso acontecer algum dia, eu acho que é aquela história do pagando bem que mal tem, né? Ele muda as convicções. Você lembra um pouco, parece, eu não ouvi essa declaração, mas parece que o Rogério Ceni declarou que não dirigiria o Corinthians. Eu acho um erro. Hoje ele é um treinador de futebol e se tiver uma proposta do Corinthians, uma condição boa, um bom contrato, com garantia bancária, sempre falando de Corinthians, ou o Palmeiras, que é um baita empregador, né? Cara, ele jogou no São Paulo, tem uma história maravilhosa no São Paulo, isso não será pagado nunca. Pode ser que um outro torcedor fique bravo com ele, que se dane. Mas se ele tiver uma boa proposta, por exemplo, do Palmeiras, ele hoje o Rogério é um dos melhores técnicos do Brasil. Eu reputo um técnico com um futuro espetacular. Sai o Abel. O Palmeiras vai procurar os melhores técnicos. E o Rogério está nesse grupo dos melhores técnicos. Não vir para o Palmeiras, para mim seria um erro. Ou não vir para o Corinthians, seria um erro. A não ser que... Estou falando do Corinthians acertado, né? Não, caramba, ele já fez a parte dele como jogador de São Paulo. Ele é um ídolo do São Paulo. E o São Paulino inteligente não vai deixar de tê-lo como ídolo porque ele foi ser técnico do Corinthians, seja lá quem for. Ele é um profissional. Eu não faria isso. Eu sempre acho que você tem que considerar a sua carreira profissional acima de qualquer coisa, inclusive de paixão clubística.
um dia, eu tinha ouvido uma vez, né, um boato aí, uma história de que o Corinthians, em um certo momento, teve interesse em contratar o Veloso. Aí um dia eu perguntei pro Veloso isso. Eu falei, Veloso, aquela história foi realmente verdade? Ele foi. E eu cheguei a acertar tudo. É que na hora de definir o acordo, o Atlético Mineiro não quis me liberar. E o Veloso era um goleiro, né, com a história do Palmeiras e tal. Então, assim, eu acho que ele é muito jovem ainda para ter dado esse tipo de declaração. Tá na empolgação, querendo ficar bem com a torcida, literalmente jogar para a torcida e tal. Mas depois as coisas mudam, né? Por exemplo, não envolve aqui Palmeiras e Corinthians, mas envolve São Paulo e Corinthians. O Danilo, meio-campista, que foi campeão pelo São Paulo, campeão mundial pelo São Paulo, e aí vai embora do Brasil. Quando ele retorna ao futebol brasileiro, deu uma entrevista dizendo que, chegou junto do São Paulo, falou, eu gostaria de voltar para jogar no São Paulo, e o pessoal do São Paulo não quis, não deu certo, não foi para frente. E aí apareceu o Corinthians, ele foi pro Corinthians. E se tornou ídolo também do Corinthians. Acho que hoje é até melhor recebido por corintianos do que por São Paulinos, o Danilo. E ficou até uma mágoa, depois até em jogos festivos do São Paulo, tinha aquela coisa, vai chamar o Danilo, não vai chamar o Danilo. Mas você vê como é que é o momento de carreira também. Denilson também aconteceu isso. Ele sai do São Paulo, quando ele volta, ele estava contundido, alguma coisa, teve qualquer perrengue lá no São Paulo e foi jogar no Palmeiras. Quem abriu as portas para ele foi o Palmeiras. Claro, não vai. A fura. O São Paulo foi para... Né? Tem jogadores que jogaram nos 4. Roberto Carlos. Roberto Carlos, claro. Jogou nos dois. Tem jogadores que jogaram nos 4 grandes. E sim, tudo bem, carreiras brilhantes, maravilhosas, não tem problema nenhum. O Luiz Pereira, na minha opinião, maior zagueiro da história do Palmeiras, vestiu a camisa do Corinthians? Sim. Vestiu a camisa do Corinthians. Do Flamengo. É que naquela época o Flamengo e o Palmeiras não tinham essa rivalidade que hoje tem, né? Sim. Mas ele chegou a usar a camisa dos dois, sim, muito bem. Um recente aqui, Roger Guedes, vestiu a camisa do Palmeiras, vestiu a camisa do Corinthians. Teve o volante Gabriel também, né? Que trocou Palmeiras pelo Corinthians. Lembrando aqui alguns nomes, né? Eu era molequinho e tal, né? Eu lembro da história do Batista, quando trocou o Internacional pelo Grêmio, né? Nossa, foi um terremoto lá, né? Já era jogador de seleção brasileira, revelado pelo Inter e tal. Assim, eu acho que o Hugo Souza jogou para a torcida e ele é muito jovem. Depois, com um pouco mais de maturidade... Vai encher o saco dele, né? Você falou, não, mas não foi bem assim. Vai ter que dar explicação desnecessária. Lembra do Guerreiro? Do Brasil, só joga no Corinthians. E aí depois... Então... É profissional, gente. Carreira, né? A família dele, a grana que ele vai ganhar é muito mais importante que qualquer time que ele vai jogar. Isso não tem a menor importância. Ele é profissional, ele tem que trabalhar nos lugares que lhe oferecem trabalho, boa condição e acabou. A prioridade de qualquer profissional, inclusive jogador de futebol, é receber dinheiro para manter a família dele. O resto é cascata, conversa muito. Nos últimos tempos, o Flamengo contratou um monte de jogador feito em Xerém. O Gerson, o Pedro, tudo isso. Acho que até tem observador, né, para ver os nossos futuros jogadores aqui. Lógico, pô. É o momento da carreira do jogador e também, assim, o nível de identificação que ele tem com aquele clube. O Rogério Ceni, eu considero, se não o grande jogador da história do São Paulo, um dos grandes jogadores, para mim, o grande jogador da história do São Paulo, o Rogério Ceni, por tudo que fez, tudo que simbolizou. Aí, realmente, né, seria complicado para o Rogério Ceni vestir a camisa de um Corinthians. Agora, como técnico, eu já acho diferente. Como técnico, mas como jogador, para o Rogério seria muito difícil vestir a camisa de um Corinthians, do Palmeiras. O Barcelona, no Real Madrid, o Figo fez isso. Lá atrás, o Evaristo. O Figo queriam pegar o Figo, né? Eu acho que o Figo foi um caso à parte. Aí foi. Queriam pegar o Figo. O Wagner Love, né? Jogou 2 vezes no Palmeiras antes de ir pro Corinthians. E jogou 2 vezes no Corinthians. E jogou muito bem com a camisa do Palmeiras. Gente, muito bem. A vida não permite esse tipo de coisa, não. Isso é bobagem. Você não pode misturar torcida com profissão. O jogador de futebol, ele trabalha, ele é um trabalhador. Ele não é um torcedor. Torcedor é outra coisa. Se bem que eu acho que essas torcidas uniformizadas, do jeito que elas estão profissionalizadas, o nego joga, faz parte de 3, 4 torcidas uniformizadas diferentes. O esquema deles lá, eles mexem em tudo lá, viu? Até torcida uniformizada. Acho que já tem esses negócios aí de você tá numa, tá no outra e tal, porque virou tão profissional, né?
tão profissional que eu duvido. Você contrata agora torcedor de outra torcida? É lógico, contrata, é lógico. E lembra do... Ué, você duvida disso? Eu não. O cara é bom, o cara é bom de conseguir ingresso, o cara briga bem, eles contratam. Galera, que vídeo louco esse da Jovem Pan, né? O Hugo Souza aí falando que nunca jogaria no Palmeiras. Haha, brother, continua assim que o Verdão nem precisa de quem não quer vir pro lado certo da força. No fim das contas, os caras estavam certos. Futebol é profissão, mas aqui no Porco Mania a gente sabe que o Palmeiras é mais que isso. É paixão, títulos e zoeira eterna pros rivais. Flávio Prado e Piperno mandaram bem na análise. Créditos totais para Jovem Pan pelo conteúdo top. E vocês, o que acharam? Deixa o like se você ri alto, se inscreve no canal para mais reacts clubistas e comenta aí. Hugo, vem pro Verdão que a gente perdoa. Até o próximo Avante Palestra e que os rivais continuem falando besteira pra gente reagir.